Qual é a cruz que nós de verdade carregamos no desafio do Evangelho? É essa que nós carregamos no pescoço? É essa que está no quadro em casa? É essa que está na carteira? Afinal, qual que é a cruz verdadeira? Porque a cruz verdadeira não tem esse entretenimento que tem hoje. Não tem esse brilho que tem. Porque carregar a cruz é responsabilidade. Para vocês terem uma ideia, a cruz, carregar a cruz, é o divisor de águas daqueles que verdadeiramente tomaram uma decisão. Para vocês terem uma ideia, o símbolo maior do cristianismo é a cruz. De forma que o que destaca um discípulo de Jesus, se ele segue verdadeiramente a Cristo, é se ele carrega a sua cruz. Então, a cruz tem um símbolo, uma representação muito forte, de forma que não é essa cruz que tem poder que aqueles que levam sobre o pescoço, porque na verdade, nunca se foi anunciado um evangelho que a cruz tem poder. Não é a cruz que tem poder. Então eu e você precisamos aprender isso, apesar do sinal que nós faz. O ensaio, né? Canta, né? Mas isso aí não é isso que guarda. Não é isso que tem poder. O poderoso foi colocado sobre a cruz. O poderoso levou a cruz. O poderoso andou na rua, no Gólgota, carregando uma cruz pesada. Esse tinha poder. Esse tinha. Sem ele, a cruz não representa exatamente nada. Só que ele traz para aquela época esse evangelho. Porque hoje, se nós pegarmos aqui, e não adianta a gente que somos pentecostais falar que não gosta, porque a gente gosta de alguns objetos para estimular a nossa fé. E algumas coisas eu até apoio, mas outras eu desapoio. Algumas eu até acredito, mas outras eu duvido. E a gente gosta disso. Se o pastor trazer aqui alguns pingentezinhos, falar assim, olha, isso aqui tem poder. E vocês vão levar lá. Vai colocar na porta, né, pastor? Você vai expulsar todo o olho gordo. Todo o capetão. Tem gente que gosta. E aí eu pego aqui, né, e falo, ó, é R$1.000, viu? Se você quer expulsar, né, Isabel? Quer expulsar o capetão? Tem que pagar R$1.000 para mim. Porque eu consagrei no monte o negócio e o negócio tá santo. Entendeu? E aí as pessoas vão ficar desesperadas, faz empréstimo, faz um monte de coisa e vai lá e paga. E continua a mesma coisa. As coisas não mudam. Porque o poder não está no objeto. O poder está no nosso Deus Todo-Poderoso. Pastor, prova para mim que a crucificação, não foi Jesus que iniciou a crucificação. Não foi Jesus que iniciou o processo de crucificação. Os presos, eles eram condenados à morte de crucificação. Então vários foram mortos de forma terrível através desse processo. A diferença é que quando Cristo, ele levou sobre si a cruz, o madeiro, ele não estava levando a cruz dele, ele estava levando a sua, a minha. Ele estava pagando um pecado que não era dele, era meu, era seu. E a cada gota de sangue que era escorrida pelo seu corpo naquele processo, era o canal de Deus dizendo, eu purifico a todos aqueles que crê através do meu sangue, através, glória a Deus, do derramamento de sangue, porque está claro no livro de Hebreus, que sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados, é por isso que houve derramamento de sangue. Então o evangelho de verdade é o evangelho da cruz.
E Jesus, ele deu um mandamento para aqueles que realmente quer seguir ele: carregue a cruz. O mais interessante desse texto aqui é que aquele que está dizendo que essa é a condição para se carregar, ele está indo para ela. Jesus chama seus discípulos e dizem para eles assim: chegou o momento. Olha que interessante isso. Eu sinto Deus falando isso aqui para nós aplicarmos essa mensagem. E o tempo voa, com alguns tópicos aqui já. Jesus diz: eu vou para a cruz. Olha que coisa interessante. Sabe o que era a cruz? A cruz era o desprezo. Jesus diz assim, ó, está claro para nós aqui, eu amo esse texto, porque ele é autodidático. Ele diz assim, olha o que ele diz aqui, ó. Eu estou indo para a cruz e eu vou sofrer muitas coisas. Olha o que ele está dizendo aos discípulos. Eu estou indo para a cruz, eu vou ser rejeitado. É o que a gente não quer. A gente não quer ser rejeitado. Fala a verdade. Quem quer ser rejeitado? Vai dizer que você aí, eu não ligo. Liga? Liga. Ele está dizendo assim, ó, eu estou indo para a cruz e os religiosos irão me condenar. Olha isso, eu estou indo para a cruz e a cruz traz rejeição, a cruz traz condenação. Eu estou indo para a cruz e eu serei morto. A cruz verdadeira também traz morte. E se nós tiver tempo, nós vamos entender por que ela traz morte. Quem carrega a cruz aqui? Você carrega a cruz? Alguns irmãos, eu não sei não, pastor. Eu deixei em casa a minha que eu levo aqui, eu não trouxe, né? Então, a cruz também traz morte. Quem carrega a cruz que eu estou pregando aqui, a cruz verdadeira, traz morte. E nós vamos entender. E Jesus está dizendo isso. E eu repito novamente, de forma clara, gente. O que é ser claro numa mensagem? Será que a gente consegue definir isso aqui? O que é ser claro numa mensagem bíblica? O que é ser verdadeiro numa mensagem bíblica sem rodeio? O que é ser verdadeiro? Ser claro e objetivo e verdadeiro é dizer assim pra gente. Isso aqui tem que soar claro, tem que soar nítido, verdadeiro pra gente. É assim, ó. Se eu não carrego a cruz, eu não sou discípulo de Jesus. Vamos repetir? Vamos lá? Vamos lá? Diga comigo. Se eu... Tá fraco. Diga, se eu não carrego a cruz, não sou discípulo de Jesus. Ponto, gente. Isso é claro e objetivo. Você pode ser pastor, você pode ser pregador, você pode ser profeta, você pode ser cantor, você pode ser evangélico, você pode frequentar culto, você pode ser tudo, menos discípulo. Porque nós conseguimos desenvolver a capacidade de ser algumas coisas, mas não discípulo. Então essa condição aqui é clara. E Jesus está dizendo para eles assim, ó, isso que vai acontecer é claro. Aí, olha que coisa interessante. Quando Jesus diz que essa era a condição para ser seu discípulo e que deve carregar a cruz. A cruz verdadeira não é uma demonstração de religiosidade. Era vergonhoso levar a cruz. Então, quando ele fala isso para os seus discípulos, ele está falando para os seus discípulos que ele vai para a cruz, aí ele pega os seus discípulos e ele vai para a multidão e ele diz assim, aquele que quiser ser o meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Porque Jesus, na verdade, ele já estava querendo dizer que os seus discípulos, que os apóstolos, já estavam carregando a cruz com ele. Já estavam carregando. Então ele diz isso para a multidão. Só que perceba uma coisa. Olha que coisa interessante. Isso aqui. Existe um inimigo da cruz. Existe um inimigo. Aquele que não quer que essa mensagem seja pregada. E ele também não quer que a gente carregue a cruz. Porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui.
Se eu estou dizendo para vocês que é um sinal de vergonha carregar a cruz, não é entretenimento. Pense você vai carregar a cruz e as pessoas vão chegar e vão ficar assim, ó. Não vai, as pessoas vão querer te parar. As pessoas vão querer te julgar. As pessoas vão querer te condenar. Entendeu? Inclusive, você querer ser correto, honesto nesse mundo de hoje é ser besta. Então as pessoas não querem saber, porque esse evangelho verdadeiro aqui diz pra gente que a gente precisa ser sinceros, verdadeiros, a gente não pode ser mentiroso, a gente não pode ser enganador, a gente não pode ser aproveitador, a gente tem que ser ali, ó, na linha. É doido, se você andar na linha nesse mundo, tu vai ser engolido, meu irmão. Não é verdade? Mas o evangelho da cruz verdadeira está dizendo isso. Não se sinta bobo, se sinta discípulo. Entendeu? Tem gente que vai te condenar porque você ama demais. Tem gente que vai te condenar porque você perdoa demais. Tem gente que vai te condenar porque você é uma pessoa acessível. Alguém vai dizer, tu é besta, mas é besta. Entendeu? Você não, eu sou um discípulo. Eu aprendi com Jesus. Eu estou carregando a cruz, porque a cruz, irmãos, a cruz, sabe o que ela é? A cruz traz pra gente algo assim, ó, que a gente precisa soltar. Você já carregaram o peso? Você está carregando o peso aqui, está doendo o ombro ou a mão, e você precisa trocar de lado? Já aconteceu isso com vocês? Ah, né? Tinha carro, era pobre. Tá levando na mão, né? Tem que ser que nem o Jair, sempre teve carro, BMW, já sempre, né? Então, tá vendo? Aí você precisa meio que dar aquela trocar. A cruz traz pra gente isso aí, gente. Coisas que a gente precisa soltar para continuar. Aí a gente decide se a gente carrega o fardo ou se a gente carrega a cruz. A mensagem da cruz verdadeira sempre vai dizer para você assim, ó, para todos nós, o principal sou eu. Sempre vai me dizer assim, ó, você precisa parar com essas práticas. Você precisa abandonar isso daí. Você precisa largar isso. A mensagem da cruz verdadeira sempre vai dizer isso para mim. Aí olha que interessante. O que aconteceu? Jesus está falando isso. Quem se apresenta? O próprio Satanás. Olha que coisa interessante. Ele chama Pedro chama Jesus de canto, para que os discípulos não escutem. Fica comigo aqui, para vocês pegar a mensagem, já nós encerramos. Ó, Jesus não está falando para os discípulos que ele está indo para a cruz, sim ou não? Por que Pedro, ele não falou para Jesus na frente dos discípulos o que ele falou aqui no versículo de número 33? Por que ele não chegou em Jesus e falou assim, ô mestre, para com essa conversa aí. Para de falar isso. Tenha dó de ti mesmo. Você não vai para a cruz. Mas Pedro traz Jesus de canto. Olha isso aqui, que profundo. Pedro traz Jesus de canto e diz para ele assim, ó, usado. Pedro estava sendo usado pelo capeta, tá? Pedro estava sendo usado. Entendeu? Oh, não fala isso não. Para de falar isso. Entendeu? E por que Pedro faz isso? Por que o diabo faz isso, sendo que a mensagem era geral? Porque o inimigo, ele investe particularmente em cada um de nós. É em cada um de nós que o inimigo investe dizendo, desiste. Para com isso. Larga isso. Deixa para lá isso. Você já parou para analisar que se você parar, muita gente vai parar? Você já parou para analisar que se você esfriar, muita gente vai esfriar? Aleluia. Então ele pega aqui, ó, e ele diz para Jesus de canto. Só que é isso que eu acho interessante. Se eu estou falando aqui, gente, presta atenção, fica comigo, ó. Se eu estou falando de uma ação, se Pedro está sendo usado pelo inimigo, então nós estamos falando de uma ação espiritual. Ok? Nós estamos falando de uma ação espiritual que se materializa na carne, que se manifesta na... Então é uma ação espiritual. Só que é interessante que Jesus ouve Pedro no canto,
Mas Jesus não repreende Pedro e o diabo no canto. Jesus está dizendo o texto aqui, que Jesus vira-se e olha para os seus discípulos. Isso aqui é um segredo. O inimigo estava falando baixinho para Jesus, mas ele já estava exercendo influência sobre todos os discípulos que ali estavam. Porque isso aqui era uma ação espiritual. Por que eu sempre falo aqui, estou pregando por aí, Deus me dá para falar isso para igrejas por aí também. Está entendendo que culto é espiritual? Porque ainda que muitas das vezes ele tenha uma ação, usando uma pessoa aqui, muitas das vezes ele está agindo em todo o território, em todo o ambiente. Aí Jesus vira e olha para os seus discípulos e diz: para trás de mim, Satanás. Arreda. Ora, os discípulos que estão vendo isso daqui podem não entender. Ué, como é que Pedro chama ele e ele está repreendendo alguma coisa? Porque se tinha alguém que entendia de ação espiritual, é Jesus. Que sabia o que estava acontecendo, é Jesus. Então Jesus repreende a Pedro e diz: olha, Satanás. Agora perceba uma coisa aqui, irmãos. Ó, eu vejo gente pregando e dizendo assim, ó. Eu vejo gente pregando e dizendo assim: Jesus repreendeu o inimigo, Pedro não. Está no texto. No texto está dizendo que Jesus repreende a Pedro. E depois ele manda o diabão sair. Ou seja, por que Jesus repreende a Pedro? E Jesus assim, ó, e ele diz assim, ó, porque não cogita das coisas de Deus, cogita das coisas dos homens. Porque houve a ação do diabo, mas também houve a ação de Pedro que deu lugar. Então, se nós estamos num culto de ensinamento aqui, a gente precisa entender o seguinte: que quando a gente dá lugar, o inimigo tem que sair, mas a gente também precisa tomar um puxão de orelha. A gente precisa escutar: ô irmão, tá dando lugar pro diabo por quê? Ô irmão, tá dando lugar para a carne por quê? Porque isso aí tá acabando no meio da igreja, tá acabando no meio do povo. A pessoa dá lugar para a carne, dá lugar para o inimigo, e a gente tem que ficar calado. A gente não pode corrigir. E eu vou falar uma coisa: há outros textos aqui, não está nesse de Marcos, que Pedro tinha acabado de falar para Jesus assim, ó: tu és o Cristo. Ou seja, ele tinha acabado de ser usado por Deus. Pedro tinha acabado de ser usado por Deus. E em questão de minutos ele estava acabando de ser usado pelo inimigo. Será que isso não acontece no dia de hoje, não, irmão? Acaba de ser usado por Deus, aí ele é usado pela própria carne dele, e depois ele é usado pelo inimigo. Pastor, me explica isso. Como é que alguém é usado pela própria carne e inimigo? Não dá para ser usado só pela carne? Não. Porque se ele está falando uma coisa de Deus, entregou o que é de Deus. Aí depois ele começa a falar da carne, entregou o que é dele. Se ele está falando da carne, está mentindo, está sendo usado pelo inimigo. Porque o pai da mentira quem é? E aqui a gente não quer ouvir o homem. Aqui a gente não quer ouvir o pai da mentira, a gente quer ouvir Jesus. Mas qual que é o foco principal aqui? O foco principal aqui, a gente percebeu o seguinte, gente. Que essa mensagem, Isabelle, que essa mensagem, Giovana, que essa mensagem, Paula, Jailton, da cruz, ela incomoda o inimigo. Ela incomoda o inferno. Ela incomoda porque todas as pessoas que carregaram verdadeiramente a cruz mudaram. Oh, glória! Foram transformados. Só para vocês, para a gente ter uma ideia, os discípulos estavam todo o tempo com Jesus e eles não carregaram de verdade. Mas quando eles começaram a carregar de verdade, acontece aquilo que o Diego pregou aqui no domingo. Quando eles carregaram de verdade, foi algo extraordinário. Porque aquilo que eles não conseguiam largar, eles largaram. Aquilo que prendia eles foram libertos. Olha que coisa interessante aqui. Glória a Deus. Ainda que carregar a cruz seja difícil, porém, não é impossível. Oh, glória.
ainda que não seja um caminho fácil, porque eu poderia estar dizendo aqui, vai ser fácil, vai ser mil maravilhas. Não vai. Tu vai sofrer rejeição, tu vai sofrer luta, um monte de coisa. Mas eu vou falar uma coisa para você: nos seus bolsos estarão um passaporte para chegar na eternidade. Ninguém pode tirar, ninguém. O inimigo te odeia tanto. O inimigo me odeia porque eu oro muito. O inimigo te odeia porque você carrega a cruz. É isso. Sabe por quê, Natasha? Você deu um aleluia gostoso agora. Que quem carrega a cruz, ele nega a si mesmo. Quem carrega a cruz, glória a Deus, ele entra numa batalha. Quem é que às vezes a gente dá umas batalhadas com o inimigo, não é verdade? Foi uma luta, pastor, uma guerra. Mas quem é que já entrou em guerra consigo mesmo? Fala a verdade. Você está numa guerra danada consigo mesmo e tal. E está que nem aquele hino que aquela cantora, ela expõe de forma clara, maestral. Ela diz assim, que o maior vilão sou eu. Ela diz assim, ganhar o mundo e perder a mim. Está no caminho, nunca desistir. Porque na verdade, irmão, quantas das vezes nessa caminhada, Thaís, eu estava caminhando e estava difícil. E de repente na caminhada, pastor Juliano, pastor Marcelo, missionária, eu senti que estava leve o caminho. E quando eu olhei, deixei a cruz cair. Eu deixei Diego a cruz para trás. E os prazeres vieram. As oportunidades vieram, os desejos vieram, porque quando a gente está leve, livre e solto, você vê que você vai chegar mais rápido, mas o Espírito Santo sempre diz, está faltando algo aí, retrocede, se humilha, volta ao primeiro amor. Você tem que voltar, porque o evangelho que se prega hoje é que tu tem que avançar. Depende. Tem hora que você tem que voltar. E alguém diz, tu vai voltar por quê? Perdeu o quê? A chave? Perdeu o quê? O dinheiro? Tu fala, deixei a cruz. E eu tenho que pegar ela. Porque quando eu chegar lá, quando ele olhar o meu nome, pastor Bezerra, no livro, se tem uma das coisas que ele vai observar é, trouxe a cruz? Trouxe? É que eu deixei lá, eu emprestei para o Marcelo. Sem cruz aqui, filho, sem cruz você não entra, não. Aqui sem cruz, não. Entendeu? Sem cruz, não. Isso vale para todos, tá? Vai chegar adolescentes lá, jovens lá, velhos lá, novo lá. Sem cruz aqui não entra. Aqui não vai. Vai. Lá não vai dar para chegar e falar, eu não sabia, porque Jesus ele é muito claro aqui. Eu disse, e eu repito, o texto é autodidático. Eu amo textos na Bíblia que são autodidáticos. Você não precisa ficar colocando cumprimento teológico, você não precisa ficar procurando original, você não precisa. É top. É top texto assim. Porque o texto está aqui, ó. Convocando a multidão juntamente com seus discípulos, diz, olha o que ele diz aqui, ó. Olha que lindo isso aqui. Isso aqui é excepcional, gente. Isso aqui é pra gente ler em casa, decorar. Olha o que ele diz aqui, ó. Se alguém quiser vir a mim, a si mesmo, se negue. E tome a sua cruz e... Gente, vocês percebem, tá vendo, Paulo, como tá claro aqui? É como é alguém, por exemplo, não sei se vocês já trabalharam em obra, tá todo mundo pegando lá os blocos, as pessoas estão pegando os materiais, cimento e tal, e você vai naquela sequência, né? Não é isso? Opa, deixa eu pegar aqui também e tal. Tem sempre um muleteiro, né? Que você vai pegar, ele tá para pegar, ele vê você vai pegar. Dizer que não tem. Você já fez, né? Senhor, pega aí, varão. Esse tá pesado, vou pegar outro. Né, e tal. E aí, nessa sequência que tá pegando ali, é o que Jesus está dizendo, gente. É o que Jesus está dizendo. Você quer ser o meu discípulo?
Não tem muita 9 horas, não. Não tem muito envolvimento, não. Ah, eu quero. Você vai pegar a sua cruz assim, ó. Aí Jesus vai pegar, ele dá um passo, você está atrás. Tipo, não tem muito assim o que inventar. Não tem muito Jesus, ó. Só que tem uma coisa. É para quem quer. Então vamos lá. Você não está aqui obrigado. Ok? Então os filhos, é lógico, nossos filhos, que nem os meus filhos, vêm para a igreja mesmo porque eu mando. Tem que vir mesmo. Eu quero ficar em casa, vai ficar em casa coisa nenhuma. Você vai para a igreja. Que eu quero ser. Cala a boca. Tá dando na sua cara, não é isso? Você vai e acabou. Certo? Porque os filhos são nossas responsabilidades. Se você deixa ele decidir por você, amanhã ele não te respeita. Então, enquanto está sob as nossas responsabilidades, não tem poder de decisão, tem que fazer o que a gente quer. Tem que obedecer. É bíblico. Tem que fazer. Isso aí se chama ensinar no caminho que deve andar para não se desviar quando crescer. Isso é bíblico. Então ele não sabe o que é cruz, ele não sabe, então ele tem que vir. Trabalho com as crianças lá, vai participar. A salinha lá, a Rebeca, ela tá mal chata, vai obedecer. E tal. Que não sei o que, e tal, tem que fazer o que elas querem lá. E tal. Que tem que obedecer. Só que uma vez que eles começam a entender, compreender, eles são tomados por essa realidade aqui, ó. Você quer ser discípulo de Jesus? Porque o seu pai e a sua mãe que estão aqui, eles não estão carregando a sua cruz, não. Inclusive tem uma novinha para você aqui te esperando. Você quer ser? Eu não quero não, eu aprendi esse caminho aí, mas na verdade eu quero ir para o mundo. Então vaza. Porque essa é a realidade do evangelho. Você não está aqui obrigado, você está aqui porque você quer. E eu sempre falo, e uma vez que você está, então venha de verdade. Uma vez que você entrou, entra na guerra, meu irmão. Se no arraial é para dançar, vamos dançar. Se é para brigar, vamos brigar. Mas juntos aqui nós vamos chegar lá. Porque já que eu estou, eu vou fazer de verdade. Eu vou ser verdadeiro. Tem que entrar de verdade. Pode ser de qualquer jeito não. Pôr no braço. Porque isso é para quem quer. E aqui está o resultado. Porque se você fazer isso, e você tentar salvar a sua própria vida, você vai perder. Se você tentar ganhar o mundo inteiro, você pode perder a sua própria alma. E aqui o que eu entendo nesses versículos, para a gente partir para o final, é que muitas das vezes, irmãos, nós estamos fazendo tudo. Estamos envolvidos aqui nesse ambiente. Estamos envolvidos num ambiente de religiosidade. Porque, na verdade, o ambiente da liturgia traz religiosidade. Não tem jeito de fugir disso. A própria liturgia, ela nos direciona para a religiosidade. E o que eu faço para ser diferente disso, pastor? O que eu faço para não cair no vício da religiosidade? Porque quando eu caio no vício da religiosidade, eu me torno um fariseu. Eu me torno alguém que jejum. Eu me torno alguém que oro 3 vezes ao dia. Eu me torno alguém que até leio as escrituras, mas não sou discípulo. E aí eu posso estar ganhando o mundo inteiro, perdendo a minha alma. Posso estar conquistando tantas coisas e não estar ganhando a minha própria alma. Então deixa eu falar uma palavra profética aqui, que sai desse altar. Só haverá libertação de verdade se você carregar de verdade. Eu sinto Deus falando isso aqui nessa noite. Só vai ser assim. E outra coisa, irmãos, que eu descobri aqui, que Jesus fala, eu vou deixar essa para o final. É melhor deixar esse tópico para o final. Se eu disse a vocês no começo que eu acho que vocês lembram que eu falei que naquela época lá, as pessoas ou os criminosos, eles eram condenados à morte de cruz, não é? E aquilo era vergonhoso, não era vergonhoso? Ou não? Era vergonhoso. E Jesus, ele traz esse mesmo termo. Jesus diz assim, olha, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim,
e das minhas palavras, porque era exatamente isso que trazia, pastores. Quando se falava de carregar a cruz, dava vergonha. Tu é doido, meu pai? Carregar a cruz? Não, isso aí isso é o fim. Isso aí é um absurdo. E hoje não é diferente, gente. Hoje não é diferente. No meio dos iguais, você ser diferente é um absurdo. Não é? Entendeu? Você chegar e falar, ó, eu sou servo de Cristo, eu vou para a igreja, alguém vai falar, você é idiota. Você não faz isso. Você fica orando. Você põe milho. Você ajoelha no milho. Isso é loucura. Porque o evangelho é loucura. Só que Jesus disse assim, ó, se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Então, gente, o evangelho é isso. Você falar, traz isso aí. E para eles naquela época foi esse impacto. E hoje não é diferente. O que tem de crente enrustido? Não, ninguém pode saber. Se alguém te desafiar para fazer uma oração de poder, oração de guerra. Já viu oração de guerra? Esse dia mandaram para mim oração de guerra. Nossa, foi forte. Depois com o hino da harpa junto. Falei, eita! Eu tava no carro, não tinha espaço, senão eu rodopiava que nem peão, hein? Entendeu? Oração de guerra. Deus manda fazer, Deus te toca para fazer. E aí, você faz? Se o inimigo vir te desafiar, você entra na guerra e fala, espera aí, rapaz, eu não estou carregando essa cruz aqui em vão. O mesmo que mandou carregar a cruz disse assim, eu te darei poder. Entendeu? E você vai colocar a sua mão para repreender. Eu acho que ao invés dos crentes ficar querendo julgar, aqueles que têm, deveriam praticar. E aí? O que você vai fazer? Se alguém tiver no desespero da enfermidade, irmãos, que nem, eu não sei se com vocês é assim, comigo é automático. Comigo é automático. Alguém no trabalho lá, sabe? É que fulano está enfermo, está internado, a filha de fulano. Eu na hora, eu não sei se isso é de vocês, é automático. Como é que é o nome da pessoa? Por quê? Porque eu vou orar. Você vai orar? É. Vou levar o nome da pessoa lá na igreja, a gente vai orar. É mesmo? É, e Deus vai curar. É que está atormentado e não sei o que, e está uma tribulação lá. É mesmo, mas quem é? Ah, você não conhece não? Então passa para mim os nomes. Porque eu quero apresentar lá na igreja, lá para orar. Porque eu não tenho que esconder quem eu sou. Eu creio no poder da oração. Agora sabe o que é lindo aqui, irmãos? Cada um de nós temos que levar a sua própria cruz, sim ou não? Sim ou não? Às vezes eu fico até preocupado, sabia? Fico com dúvida. E agora deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa de ajuda ou não? A gente precisa de ajuda, sim ou não? Às vezes parece que falar que precisa de ajuda ofende, né, meu? Você fala assim, ei, tá precisando de ajuda aí? Eu faço sozinho aqui, sai fora. O negócio aqui é comigo e eu mesmo. Eu falo para mim mesmo e eu digo para mim mesmo. Né? Parece que hoje falar, isso aqui é uma... Nos tempos de hoje, né? Se o samaritano chega lá perto do homem, lá, posso te ajudar? Eu gosto de ficar aqui, cara, todo caído aqui, morto aqui, não me levanta não. Tal. Entendeu? As pessoas estão assim, né? Tal. Só que a gente precisa de ajuda, gente. Olha que coisa interessante. E olha como o evangelho, o cristianismo é lindo. Ele é excepcional. Eu descobri nessa passagem de hoje, que apesar de cada um de nós ter a nossa própria cruz, a gente precisa ajudar um ao outro. E você, pasme no que eu vou te dizer. Você acredita que tem hora que a gente... Levanta aí, Diego. Você tá forte, hein, cara? Vem cá, filho. Vem cá, tá assustado? Isso.
Fica meio tímido, né? É? Vai estar contente, né? Sim. Você acredita que de vez em quando eu estou carregando a minha cruz aqui, o Diego está levando a dele, mas aí o Diego começa a dar umas capengadas. Aí eu carregando a minha aqui, ó, pastor Bezerra aqui, ó. Eu pego o Diego aqui, ó, e bora. Bora. Vamos lá. Valeu, Diego. Você acredita nisso ou não? Isso acontece ou não? Tem fato bíblico, irmão. O próprio Jesus carregando a cruz, veio um tal de Cirineu lá. Só que esse aqui não entra nesse contexto, porque é o seguinte, esse aqui, o Cirineu, Jesus estava carregando a cruz, o cara estava vindo do trampo. Estava vindo do trampo. Tal. E aí o cara tá lá, acontecendo um alvoroço em Jerusalém, matança para tudo que é lado, e o cara tá lá, vou chegar em casa e tomar um banho. Mas não quer nem saber de alvoroço. Olharam para ele e falaram, ô, vem cá. Eu? Pai, eu ia já por aqui, ó. Eu não queria. Vem cá, você. Pega a cruz desse Galileu aqui, ó, que ele não tá aguentando. Não, eu não tenho nada com isso, não. Você vai pegar. Pega. Pegou a cruz, colocou sobre o Cirineu e ele levou. Mal sabia ele que ele estava levando. Ele estava levando a cruz do homem mais importante que já pisou na face da terra. Só que a gente não pode ajudar os irmãos, obrigado. Ou pode? E às vezes a gente ajuda as pessoas, obrigado, vai dizer que não. Já ajudou alguém, obrigado, sem querer? Pensei que era só eu que era ruim. Né? Certo? Era que a gente ajuda e fala, tem que ajudar essa miserável. Queria matar, mas tem que ajudar. E a gente ainda fica, né? Porque ser crente é isso. Ser crente tem que ajudar, né? E aí às vezes eu fico preocupado. Sabe por que eu fico preocupado, gente? Porque se a gente está ajudando as pessoas dessa forma, talvez a gente ainda não entendeu o verdadeiro significado da cruz. Chegar, Eduardo, que nem o Cirineu, que pegou a cruz e não sabia o que estava acontecendo, é extremamente terrível. Porque ele não sabia o que estava acontecendo. Mas eu e você sabemos. Que a verdadeira cruz é a abnegação, é renúncia, é amar. É amar. Mesmo quando não se quer amar. Isso aqui é profundo, varão. Que eu te amo demais, cara. Entendeu? Mas que nem quando meu pai me batia, amar ele era terrível, cara. Entendeu? Eu falava assim, velho. Tá. Entendeu? Eu falava pra ele, senão o chicote estralava. Mas ele me disciplinava porque ele... Será que ele se sentia bem? Só um pouco, né? Então, claro que não. Ele fazia por amor. Não entrega aí não, Bisa, senão daqui a pouco você fala. Inclusive eu pego o cinto ali e mostro o que eu faço, né? Tá. Certo? Mas irmãos, com nossos irmãos, olha que coisa interessante isso daqui. Culto de ensinamento, hein? Olha que interessante com nossos irmãos. É muito mais prático eu punir o meu irmão do que ajudá-lo. É muito mais prático eu ver ele capengando com a cruz e dizer assim, meu parceiro, tá ficando para trás. Entendeu? Fica por aí. Mas evangelho verdadeiro, carregar a cruz, agora é o samaritano de verdade. É chegar lá e pôr a mão nas feridas. É tirar o azeite e o vinho que ele ia precisar para a viagem. Evangelho de verdade é isso, é tirar do seu, para dar para quem precisa. É ter um cronograma de viagem que você vai chegar daqui 2 dias, mas porque você tem que ajudar alguém, você fala, eu vou atrasar a viagem, eu vou voltar numa estalagem,
E chegando lá diz, meu amigo, eu tenho uma viagem marcada, o compromisso está marcado, eu tenho que ir. Mas eu encontrei esse necessitado. Olha, pasme nisso aqui que Deus me deu agora. Alguém do outro lado está esperando o samaritano dizendo, como pode, atrasou para a viagem, está condenando, porque as pessoas condenam aqueles que realmente ajudam. Ele não ajuda, mas quem está ajudando aborrece ele. E ele está lá. Tem alguém do outro lado, o pastor Juliano, dizendo assim, ele está enrolando, não chegou agora, porque está enrolando, deve estar fazendo alguma coisa, mas não sabe o que você está fazendo, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Você parou no meio do caminho para ajudar alguém a carregar a cruz. Você podia ter deixado morrer no caminho, mas você disse, não vou deixar morrer. Porque se está respirando, a minha Bíblia diz assim, que se há vida, ainda há esperança, então eu vou investir. Então nós precisamos de ajuda, irmão. Eu vou falar de mim, beleza? Eu preciso de uma ajuda danada de vocês aqui. Me ajude. Me ajude. E não é, pastor, é por causa da igreja, né? Porque a igreja tem umas demandas bravas mesmo. Mas é às vezes mesmo, vou falar para vocês de todo o coração. E vocês não vão escutar isso aqui em outro lugar. É por causa da minha própria cruz mesmo. Tem hora que é difícil eu carregar a minha cruz. Eu sinto uma dificuldade danada. Então, de vez em quando, eu dou umas olhadas para o lado. Tá ali os amigos, tá ali os companheiros. Não, Diego? Se o Diego estava comigo, eu dei umas desabafadas, né, Diego? Meio bravo e tal. Aí o Diego pegou a cruz e falou, pastor, ajeita aí que o negócio tá meio caindo aí, cara. Põe aí no canto aí, você vai. Quer que eu pregue um prego aí para não cair? Tal, que nem Jesus fez, porque nós não tem prego, mas se você quiser, para não cair, tal, porque é difícil. E você quer ver? Pastor, prova para mim na Bíblia, prova. Põe aí, Diego. Abre a sua Bíblia aí, ó. Ou melhor, vamos pôr aí. Romanos capítulo 15. Versículo 1 e 2. É mandamento bíblico que nós devemos ajudar uns aos outros. Vamos ver na Bíblia, Romanos, capítulo 15, versículo 1 e 2. Olha o que diz aqui, ó. Vou ler nessa tradução e eu tenho outra tradução na linguagem atual. Ó, mas nós, que somos fortes, devemos, tá? No direito, tudo que é assimilado, aplicado no direito, ela dá poder a duas palavras. A palavra poderá é opcional. A palavra dever é mandamento. Alguém entendeu ou não? Ixi, falei coisa feia aqui. Ficou claro ou não? Ainda tem gente, eu não entendi, foi nada, rapaz. Entendeu? Então vamos lá, no direito, quando põe poder, poderá é opcional. Dever é mandamento, tem que fazer. Não tem opção de dizer, não vou fazer não. Não, tem que fazer. Entendeu? Ficou claro, sim ou não? Agora sim. Ainda teve gente, né, que ficou, rapaz, fala para mim no final, que eu não entendi. Mas vamos lá, ó. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. E não agradar a nós mesmos. Versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para a edificação. Olha o que diz a minha tradução. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas. E não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve, olha isso aqui, deve agradar ao seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Por que eu faço de tudo para o Diego ficar bem? Por que eu faço de tudo para ele se sentir bem? Mostrando o caminho, mostrando o erro, ajudando ele, para que ele seja edificado na fé. Para que ele cresça na fé, não diminua, que ele cresça. Porque quando o Diego crescer na fé, ele vai se tornar forte, aí ele vai edificar mais outros fracos na fé. E aqui tem fraco ou não tem? Aqui tem gente que tropeça ou não tem? Aí, deixa eu te falar uma coisa para você.
Você precisa de ajuda. Você que falou aí, alguém precisa de ajuda? Você ficou aí, eu não. Você precisa. Você precisa de ajuda, cara. Você precisa de ajuda, mulher. Você precisa de ajuda. Então não tenha vergonha de reconhecer. E essa ajuda aqui, gente, é em todos os sentidos, tá? Não pense você que é... Não, o que eu estou precisando é de oração. Não. Tem umas ajudas aí que você precisa, assim, de alguém chegar e falar para você. Você precisa mudar. Você precisa negar a si mesmo. Entendeu? Essa é a palavra da cruz. A palavra da cruz é essa, gente. Quando eu visualizo a mensagem da cruz, eu visualizo um monte de gente num caminho estreito, carregando a cruz em passos lentos, e um precisando de ajuda. Aí, vez por outra, alguém passa por nós. Dá licença aí, dá licença, dá licença. Sem cruz. E some no meio da caminhada. E alguém que está muitas vezes com a cruz diz, esse aí vai chegar lá rapidão. Se tem uma coisa que não tem no evangelho é atalho. Lá só vai chegar os fiéis. Você vai chegar lá muito manco, sem olho, sem braço, apanhou. Mas se você chegar lá com a cruz e fiel, Ele vai te chamar pelo nome.